Aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos ao terceiro dia dessa novena que nós estamos celebrando aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Hoje, no Evangelho, nós ouvimos a continuação do Evangelho de ontem, quando Jesus, com seus discípulos, passam por um campo de trigo, começa a apanhar as espigas, e alguns vêm para repreendê-lo, juntamente com os discípulos, porque eles estavam fazendo aquilo em dia de sábado. E agora Jesus está na sinagoga, ele entra de novo na sinagoga. E havia ali um homem com a mão seca, diz o evangelista São Marcos. E alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. É claro que o evangelista, os evangelhos, eles são é uma catequese, na verdade, para a comunidade. E quando o evangelista São Marcos diz que ali naquela comunidade havia um homem com a mão seca, ele quis mostrar também que não era somente uma doença física, um problema físico que aquele homem apresentava. Mas muitas pessoas também poderiam estar naquela mesma situação, da mão seca, atrofiada. Aqueles que não podiam fazer nada, ou eram barrados de fazer alguma coisa. Não era permitido a alguns fazer algo, então estes estavam atrofiados. E estes, então, sabendo que ali dentro daquele templo havia pessoas daquele jeito, ficam observando o que Jesus iria fazer frente àquela realidade. E Jesus, então, faz a pergunta: é permitido ou não curar no dia de sábado? Nós vimos ontem, é permitido ou não trabalhar, comer no dia de sábado? E cura aquele homem. Então liberta aquele homem daquele mal, que era justamente dessa paralisia de não poder fazer nada. Mas naquele mesmo momento, Jesus assina a sua sentença de morte. Ouvimos no final do Evangelho, que a partir daquele momento, ele começa a ser mais perseguido. Ao saírem os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus
a maneira de como haveriam de matá-lo. Então está dado agora essa perseguição a Jesus. Mas Jesus, ele desiste da sua missão. Diante dessa dificuldade que agora vem, dessa perseguição que agora vem, ele se sente impossibilitado de fazer alguma coisa? Não. Ele não se sente impossibilitado de continuar o seu caminho. Porque justamente, aqui ainda estamos no capítulo 3, agora o capítulo 3 do evangelista São Marcos, ou seja, tem uma caminhada muito longa ainda à frente. Jesus não se sente intimidado porque alguém está querendo intimidá-lo. Então nós também, eu acho muito interessante esses textos de hoje, a liturgia da palavra, como a primeira leitura também, nos mostra que às vezes nós somos também intimidados. Por alguém, por alguma situação, por algum meio. E diante desse fato, nós devemos parar? Nós não devemos parar. Nós devemos continuar. Mas continuar com as nossas próprias forças? Também não. Seria um equívoco, seria um engano completamente. Como nós deveríamos continuar, ou como nós devemos continuar a nossa missão? Pautada em Deus. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando Golias trava uma batalha com os filisteus, ou um grande gigante que era considerado naquela época. Porque os filisteus, eles já dominavam algumas armas, eles já tinham um poder maior, então eram considerados gigantes. Não é que existia naquela época um homem gigante, não é assim, como falei, é uma catequese para ajudar no entendimento. Então, era um grande povo, os filisteus, que já dominavam um poder e que agora acha que eles poderiam combater ou destruir qualquer pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas aparece ali alguém que tem apenas algumas pedras lisas e uma funda que seria utilizado para atirar, para arremessar essas pedras. E ele sabia que humanamente aquilo seria impossível, aquela batalha seria impossível para ele. Ou seja, já considerava que estava tudo perdido. Mas, ainda assim, ele acreditava que Deus estava ao seu lado. Ele creu que Deus poderia ajudá-lo. Como eu falava para vocês, nós não podemos deixar nos intimidar diante dos gigantes que também aparecem contra nós. Coisas, como disse, situações, pessoas, e estes vão existir ou vão estar o tempo todo lutando para nos derrubar, lutando para nos colocar em terra. E aí é que está, com a nossa fé, acreditando, crendo em Deus, nós podemos e vamos vencer, como o que nós ouvimos no Evangelho, como o que nós ouvimos na primeira leitura. Sai vencedor, derrota o maior gigante, mas porque confiou em Deus. Então hoje, eu te convido, se você precisa derrotar um grande gigante também na sua vida, confie em Deus. Lute, não espere de braços cruzados. Ah, mas eu só tenho 5 pedrinhas, 2 pedrinhas, o que é isso diante desse gigante que está na minha frente? Já é alguma coisa. Esse pequeno, ou seja, é sinal de que você quer lutar. Agora, se você desiste, se você para, aí você já está derrotado. Não porque o outro te derrotou, mas porque você se derrotou. Então conte com a graça de Deus, contemos nós todos com a graça de Deus. Com as nossas poucas pedras, com as nossas poucas armas, mas sabendo que a nossa maior arma é Deus. Paulo deixa isso claro, em alguns momentos, que quando ele está fraco, se sente fraco, é que ele é forte, porque ele tem Deus junto dele. Então, na sua fraqueza, na sua debilidade, sinta essa presença de Deus. Saiba que Deus tem caminhado com você, que Deus não vai te abandonar e que você se tornará um grande vitorioso. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamos a Deus as nossas preces. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por vosso amor, santificai-nos, Senhor. Por todos os que procuram praticar o bem e a caridade,